21 de maio de 2021, estamos próximos a Passo Fundo. E eu queria falar sobre a questão de acamamento, dose de nitrogênio. Eu havia falado num outro vídeo que não aceitem chute na dose de nitrogênio em período crítico, que é aquela que começa, o período crítico começa no encanamento, né? Nós temos a ferramenta de medição de planta e a dose recomendada calculada, e não uma estimativa do requerimento, como se faz em muitos locais. Bom, o produtor, então, hoje ele aceita um chute, ele vai numa empresa e pergunta como é que eu posso produzir mais? E não há resposta para essa pergunta. Praticamente manda ele rezar mais para que o tempo, o clima seja melhor. E quando ele fala de colocar mais ureia, a resposta vem, não, mas vai acamar. O que é o acamamento? Tá? O acamamento é a troca do centro de gravidade da planta, ou seja, quando está em florescimento uma planta de trigo, 70% do peso está na metade para baixo e mais de 50% do peso no primeiro quarto, ou seja, o peso está embaixo. Se tu deitares a planta, ela volta de novo. Agora, quando tem muita produtividade, o peso fica maior em cima que embaixo. A partir de 4, 5 mil quilos começa a ter perigo. 6 mil quilos é muito perigoso, porque o centro de gravidade sobe, troca, e daí ele fica mais alto. Aí tem que ter palha grossa. Bom, se induz o produtor também muitas vezes a usar o retrocrescimento. Olha só, essa lavoura é uma lavoura de altíssimo potencial. O produtor implantou o nabo logo depois da soja. E normalmente o produtor desse tipo de tecnologia, desse tipo de investimento, não é barato isso aqui. Isso aqui não é barato, né? Plantar compassivamente não é barato. E o que acontece? Ele acaba não colocando nitrogênio por medo de mais nitrogênio, por medo de acamamento. Já tem uma dose boa aqui por conta de não ter volatilizado o nitrogênio. E esse temor não pode ser, a pessoa não pode ficar com medo e não agir. A Suporte Corretora com os seus parceiros não aceitam esse medo. O que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar com população de planta. Então assim, vamos botar retrocrescimento. Não existe isso. Se colocar a 80 semanas por metro, como se coloca normalmente 80 por metro, isso vai dar um número impressionante de plantas finais por metro quadrado, que não cabe qualquer periferamento que haja, e vai haver, né? Terá como resultado uma população de plantas absolutamente incompatível. Vai ter que morrer muito perfilho, e isso vai determinar uma planta estiolada que vai tombar por qualquer produtividade alta que houver. Então, hoje a população não deixa com que haja alta produtividade, porque o produtor não coloca nitrogênio. O problema da produtividade é o nitrogênio. Então o que nós indicamos? Coloque a dose máxima, indicada pelo programa Dose Certa. Se quiser investir, como aqui foi investido, numa cultura de cobertura que consiga segurar o nitrogênio, bom, então a dose vai ser maior ainda, que vai crescer mais a planta. Perfeito. Agora, como é que vai não acamar? População de plantas. Distância entre linhas, os tais 17 centímetros são indefensáveis. As pessoas que usam esse espaçamento não fazem ideia do porquê que o fazem. O fazem por conta de uma cultura de já o fazer. Então as plantas deles já são vendidas com a distância entre linhas de 17 centímetros, e o fabricante também não sabe por que fez isso. Tem plantadeira que o nome dela tem a ver com o número de linhas. Já está pré-determinado. Não aceitem ordem de terceiros. Não seja um mero cuidador da sua lavoura. O jardineiro de um jardim não consegue mudar o jardim, ele consegue só cuidar. E só cuidar nunca vai mudar. Junte-se a nós. Projeto Suporte, 100 sacas de trigo, programa Dose Certa.